Marina, uma jovem de 19 anos que trabalha como faxineira em um dos prédios mais luxuosos de São Paulo, tem sua vida virada de cabeça para baixo quando conhece Eduardo, herdeiro de uma das maiores fortunas do país. O que começou como um encontro casual no elevador se transforma em uma conexão inesperada, até que a diferença de classes sociais explode em uma humilhação pública devastadora. Quando Eduardo declara friamente "nunca te amaria" diante de seus amigos da alta sociedade, Marina precisa reconstruir sua dignidade e descobrir seu próprio valor, enquanto ele embarca em uma jornada de autodescoberta que o fará questionar tudo o que sempre acreditou sobre amor, dinheiro e o que realmente importa na vida. Eu ainda me lembro do cheiro daquele dia. Detergente misturado com o perfume caro que impregnava os corredores do edifício Copacabana, um dos prédios mais luxuosos da Faria Lima. Era meu 3º mês trabalhando ali como faxineira, e eu já tinha decorado cada mármore italiano, cada lustre de cristal que valia mais que a casa onde eu morava na cidade Tiradentes. Eram 6 da manhã quando entrei no elevador social. Sim, porque até para subir e descer, existiam elevadores diferentes para pessoas como eu. Estava carregando meu carrinho de limpeza, os cabelos presos em um coque apertado, uniforme azul marinho impecável que minha mãe tinha passado na madrugada anterior. Ela sempre dizia: "Marina, a pobreza não pode ser desculpa para desleixo." O elevador parou no 15º andar, e ele entrou. Eduardo Mendonça. Eu sabia quem era porque as funcionárias da limpeza sempre cochichavam sobre os moradores. 28 anos, herdeiro da Mendonça Holdings, uma empresa que tinha o dedo em tudo, desde shopping centers até mineração. Alto, cabelos escuros sempre bem cortados, terno que custava mais que meu salário de um ano inteiro. Naquele momento, porém, ele não parecia o príncipe dos negócios que eu imaginava. Estava apoiado na parede do elevador, testa franzida, olhando fixamente para o celular, como se ele fosse um problema sem solução. "Desculpa", ele murmurou quando percebeu que tinha entrado no elevador errado. Eu deveria ter pegado o social. Eu quase ri, quase, porque até os ricos erravam de elevador quando estavam distraídos. "Não tem problema", respondi, tentando manter a voz firme. "Acontece." Ele me olhou então. Realmente me olhou. Não aquele olhar que passa através da gente, como se fôssemos parte da mobília. Seus olhos eram castanhos, cansados, e por um segundo eu vi algo ali que não esperava ver em alguém como ele. Vulnerabilidade. "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou, guardando o celular no bolso. 3 meses, respondi, surpresa com a pergunta. "E gosta?" Era uma pergunta estranha. Quem gosta de acordar às 4 da manhã, pegar 2 ônibus e um metrô para limpar a sujeira de pessoas que ganham em um dia o que você ganha em um ano? Mas havia algo na forma como ele perguntou, uma curiosidade genuína que me fez responder com honestidade. "É trabalho honesto", falei, "e eu preciso dele." O elevador parou no térreo e as portas se abriram. Eu esperei que ele saísse primeiro. Era o protocolo. Mas ele ficou parado, me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. "Como você se chama?" perguntou. "Marina." "Eduardo." Ele se apresentou estendendo a mão como se fôssemos iguais, como se não houvesse um abismo de classe social entre nós. Eu apertei sua mão, sentindo a maciez de quem nunca precisou trabalhar com as próprias mãos, e saí do elevador com o coração batendo mais rápido do que deveria. Durante o resto da manhã, enquanto eu limpava os escritórios do 20º andar, não consegui tirar aquele encontro da cabeça. Havia algo diferente naquele homem. Uma tristeza escondida atrás da fachada perfeita. Uma solidão que eu reconhecia porque sentia a mesma coisa. 3 dias depois, ele estava esperando o elevador no mesmo horário. "Oi, Marina", disse, como se fôssemos velhos conhecidos. "Bom dia, Dr. Eduardo." "Só Eduardo." Ele corrigiu, sorrindo pela primeira vez. E que sorriso! "Doutor, faz eu me sentir velho." Dessa vez, quando entramos no elevador, ele apertou o botão do 12º andar ao invés do 25º. "Você não mora no 25º?" perguntei antes de conseguir me conter. Ele riu. "Você sabe onde eu moro." Senti o rosto esquentar. "Desculpa, eu não deveria. É que as meninas comentam." "Não precisa se desculpar", disse ele e sua voz estava gentil. "É natural. Vocês conhecem melhor este prédio que nós mesmos." O elevador parou no 12º andar, mas ele não saiu. "Na verdade", disse olhando para mim, "eu queria te perguntar uma coisa." Meu coração disparou. "O quê? Você toma café?"
A pergunta me pegou completamente desprevenida. Como assim? Café? Aquela bebida escura, quente, que mantém a gente acordado. Ele estava sorrindo de novo, mas havia nervosismo ali também. Eu conheço um lugar, nada muito chique, só um café pequeno na Vila Madalena. Você gostaria de ir comigo? Hoje à tarde. Eu fiquei em silêncio por tanto tempo que ele começou a ficar vermelho. Olha, se você não quiser, eu entendo perfeitamente. Foi uma ideia idiota, desculpa. Não, eu disse rapidamente. Não é idiota. É só que... Por quê? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu viria a conhecer bem. Porque nos últimos 3 meses, você foi a primeira pessoa neste prédio que me olhou como se eu fosse gente, disse ele, com uma honestidade crua que me desarmou completamente. E porque quando eu acordo de manhã, a única coisa que me dá vontade de sair da cama é a possibilidade de te encontrar neste elevador. As portas do elevador se abriram e fecharam 2 vezes, enquanto eu processava o que ele havia dito. Eu saio às 5, falei finalmente. O sorriso que ele me deu poderia ter iluminado o prédio inteiro. Passei o resto do dia tentando entender o que estava acontecendo comigo. Eduardo Mendonça, bilionário, herdeiro, príncipe da alta sociedade paulista, tinha me convidado para tomar café. A mim, Marina Santos, filha de uma costureira e um pedreiro, moradora da periferia que acordava às 4 da manhã para limpar os banheiros dos ricos. Às 5 em ponto, ele estava me esperando na porta do prédio, apoiado numa BMW que valia mais que minha casa, mas tinha trocado o terno por uma camisa social e jeans, como se estivesse tentando parecer menos intimidador. Pronta? Perguntou, abrindo a porta do passageiro para mim. O café ficava numa rua pequena da Vila Madalena, longe dos lugares onde alguém como ele normalmente seria visto. Era aconchegante, com paredes de tijolinho e mesinhas de madeira rústica. Nada luxuoso, nada ostensivo. Exatamente o tipo de lugar onde eu me sentiria confortável. Como você conhece esse lugar? Perguntei quando nos sentamos numa mesa no canto. Eu tinha uma namorada na faculdade que morava aqui perto, disse ele, e depois fez uma careta. Desculpa, não deveria ter falado de namorada. Por que não? Você deve ter tido muitas. Ele riu, mas não era uma risada feliz. Muitas, mas nenhuma que realmente me conhecesse. Passamos 2 horas conversando. Ele me contou sobre a pressão de ser herdeiro de um império que ele nunca escolheu herdar, sobre como se sentia preso numa vida que tinha sido planejada para ele antes mesmo de nascer. Eu falei sobre meus sonhos. Terminar a faculdade de administração que fazia à noite, ajudar minha família a sair da periferia, ter minha própria empresa um dia. Você vai conseguir, disse ele quando falei dos meus planos. Tenho certeza. Como você pode ter certeza? Porque você tem uma coisa que a maioria das pessoas que eu conheço não tem, disse ele, me olhando diretamente nos olhos. Você tem fome. Fome. Fome de viver. Fome de crescer. Fome de ser mais do que o mundo espera que você seja. Ele segurou minha mão sobre a mesa e eu senti um choque elétrico subir pelo meu braço. Eu conheço muita gente rica, Marina, mas eu nunca conheci ninguém tão rico quanto você. Quando ele me deixou em casa naquela noite, eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. Não porque um homem rico tinha me notado, mas porque pela primeira vez na vida, alguém tinha visto em mim mais do que eu mesma conseguia ver. Nos 15 dias seguintes, nos encontramos todas as tardes depois do meu trabalho. Cafés, caminhadas no Ibirapuera, uma ida ao cinema para assistir um filme nacional que ele nunca teria visto sozinho. Ele era diferente do que eu imaginava que um herdeiro seria. Curioso, engraçado, surpreendentemente humilde. E eu estava me apaixonando. Perdidamente, desesperadamente apaixonada por um homem que vivia num mundo completamente diferente do meu. Foi no 16º dia que tudo desmoronou. Era uma sexta-feira quando ele me perguntou se eu queria ir a uma festa com ele. Estávamos no nosso café na Vila Madalena, compartilhando um pedaço de torta de limão, quando Eduardo soltou a bomba como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tem uma festa amanhã à noite, disse ele, brincando com o garfo. É no Fazano. Nada muito grande. Só alguns amigos. Você gostaria de ir comigo? Eu quase engasguei com o café. Uma festa? Com seus amigos? É. Ele parecia nervoso, o que era raro. Eu sei que pode ser um pouco intimidador, mas... Eduardo, eu interrompi. Seus amigos são da alta sociedade. Eu sou uma faxineira da cidade Tiradentes. Não é um pouco intimidador, é completamente insano. Ele segurou minha mão através da mesa.
Marina, você é a pessoa mais inteligente, mais interessante que eu conheço. Esses caras não chegam nem perto de você. Mas eles não vão ver isso, falei, sentindo o peito apertar. Eles vão ver exatamente o que sou, uma menina pobre que não pertence àquele mundo. E daí? A voz dele ficou mais firme. Eu não ligo para o que eles pensam. Só me importa o que você pensa. Olhei para aqueles olhos castanhos que tinham me conquistado, para o rosto que eu tinha aprendido a amar em cada detalhe, e senti meu coração se partir um pouco, porque eu sabia, no fundo eu sempre soube, que esse momento chegaria. O momento em que nossa bolha de fantasia encontraria a realidade cruel do mundo real. Tudo bem, falei finalmente. Eu vou. O sorriso que ele me deu fez valer a pena toda essa ansiedade que eu estava sentindo. No sábado, gastei todo o meu salário numa loja do Brás, comprando um vestido preto simples e um par de sapatos que não eram caros, mas eram os melhores que eu podia pagar. Minha mãe me ajudou a arrumar o cabelo, fazendo um coque elegante que ela tinha visto numa revista. Você está linda, minha filha, disse ela me abraçando antes de eu sair. Lembra do que eu sempre digo, a pobreza não define quem você é. Eduardo me buscou às 8, dirigindo a BMW que eu já conhecia. Quando ele me viu, o queixo dele literalmente caiu. Marina, você está deslumbrante. Eu sorri, sentindo-me bonita pela primeira vez em muito tempo. Obrigada. Você também está lindo. E estava. Terno azul marinho perfeitamente cortado, cabelo penteado para trás, cheiro daquele perfume caro que eu tinha aprendido a associar com ele. Ele parecia um príncipe saído de um conto de fadas. O fazano estava exatamente como eu imaginava que seria. Lustres de cristal, mármores reluzentes, garçons servindo champanhe em taças de cristal. Eu me senti como se tivesse entrado num filme, e por um momento consegui fingir que pertencia ali. Eduardo me apresentou para algumas pessoas, sempre como Marina, uma amiga muito especial, e inicialmente as reações foram educadas. Sorrisos forçados, cumprimentos protocolares, mas nada abertamente hostil. Foi quando encontramos o grupo dele que tudo começou a desandar. Eduardo, um rapaz loiro, bronzeado de academia, se aproximou com uma loira exuberante pendurada no braço. Cadê você, cara? Faz tempo que não aparece no clube. Oi, Felipe, Eduardo respondeu, e eu senti sua mão ficar tensa na minha cintura. Esta é Marina. Felipe me olhou de cima a baixo e eu vi o momento exato em que ele me catalogou. Os olhos dele pararam no meu vestido barato, nos meus sapatos que não eram de grife, no meu cabelo que estava bonito, mas não tinha o corte caro das outras mulheres ali. Marina, ele repetiu, como se estivesse testando o nome. Que interessante. E de onde vocês se conhecem? Nos conhecemos no prédio onde eu trabalho, respondi, tentando manter a voz firme. Ah, o sorriso dele ficou predatório. E o que você faz lá? Senti Eduardo ficar tenso ao meu lado. Eu podia mentir, podia inventar que era secretária ou qualquer outra coisa, mas minha mãe me criou para ter dignidade. Sou responsável pela limpeza, falei, erguendo o queixo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Felipe piscou algumas vezes, como se não tivesse certeza de que tinha ouvido direito. A loira ao lado dele soltou uma risadinha abafada. Desculpa, disse Felipe, ainda sorrindo aquele sorriso venenoso. Você disse limpeza? Sim, respondi, sentindo o calor subir para as bochechas. Eduardo, Felipe se virou para ele, ignorando completamente minha existência. Você trouxe a faxineira do seu prédio para uma festa no Fazano? Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Olhei para Eduardo, esperando que ele defendesse nossa história, que explicasse que não era assim, que éramos mais que isso. Mas ele não disse nada. Felipe, não é da sua conta. Foi tudo que Eduardo conseguiu murmurar, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Cara, que é isso? Felipe riu e outros começaram a se reunir ao nosso redor. Você está passando por uma crise de meia-idade aos 28? Resolveu brincar de Pretty Woman. As risadas começaram baixinho, mas foram crescendo. Eu senti as bochechas pegando fogo, o coração martelando no peito. Olhei ao redor e vi as expressões das pessoas, algumas chocadas, outras divertidas, todas me olhando como se eu fosse um animal no zoológico. Eduardo, sussurrei, tocando seu braço. Vamos embora. Mas Felipe não tinha terminado. Não, gente, isso é sério. Eduardo, você realmente acha que vai dar certo? Uma Cinderela da vida real? Ele se virou para mim com um sorriso cruel. Querida, você é bonita, não vou negar.
Mas você realmente acha que o Eduardo vai se casar com uma faxineira? Apresentar você para os pais dele? Para o conselho da empresa? Felipe chega, Eduardo disse, mas ainda sem a força que eu precisava ouvir. Não, deixa eu falar. Felipe continuou claramente se divertindo com a situação. Eduardo, cara, você pode se divertir à vontade, mas na hora de casar, você vai casar com alguém do nosso nível. É assim que o mundo funciona. Sempre foi, sempre vai ser. Eu estava tremendo agora, de raiva e humilhação. Olhei para Eduardo, implorando silenciosamente para que ele me defendesse, para que mostrasse para todos ali que eu era mais que uma diversão. E foi então que ele disse as palavras que estraçalharam meu coração. Vocês estão exagerando, Eduardo disse, passando a mão pelo cabelo. É claro que eu nunca me casaria com a Marina. Ela sabe disso. Somos apenas amigos. O mundo parou. Nunca me casaria com a Marina. As palavras ecoaram na minha cabeça como tiros. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Todas as conversas que tivemos, todos os momentos íntimos, todos os "eu nunca conheci ninguém como você", tudo mentira. Ou pior, tudo verdade, mas irrelevante diante da realidade da diferença de classes. Marina, Eduardo se virou para mim e vi o pânico nos olhos dele quando percebeu o que tinha feito. Eu não quis dizer não, falei, surpreendida com o quão firme minha voz saiu. Você quis dizer sim. Me afastei dele, ignorando a mão que ele estendeu na minha direção. Marina, espera, mas eu já estava saindo, atravessando o salão com a cabeça erguida, ignorando os olhares e sussurros que me seguiam. Senti as lágrimas queimando atrás dos olhos, mas me recusei a chorar ali, na frente daquelas pessoas. Consegui chegar até a rua antes de desabar. Encostei numa parede e deixei as lágrimas virem, soluçando como não fazia desde criança. Todo o amor que senti por ele nas últimas semanas se transformou em dor pura, cortante. Marina! Ouvi a voz dele atrás de mim, mas não me virei. Por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Eu me virei para encará-lo, não me importando mais se ele visse minhas lágrimas. Que você nunca se casaria comigo, que tudo isso foi só diversão para você. Não foi diversão, ele disse, e havia lágrimas nos olhos dele também. Você sabe que não foi. Sei. Ri, mas não tinha nada de engraçado. Como eu poderia saber? Você acabou de deixar bem claro para todo mundo ali dentro que eu não passo de uma faxineira que você está... O que, Eduardo? Me usando? Se divertindo com a menina pobre? Não é assim. É exatamente assim. Gritei, e algumas pessoas que passavam pararam para olhar. Você me fez acreditar que era diferente, que eu era especial, que você me via como mais que uma funcionária. Mas quando a pressão veio, quando seus amigos riram de mim, você escolheu o lado deles. Ele ficou em silêncio porque sabia que era verdade. Sabe o que é o pior, Eduardo? Falei, secando as lágrimas com as costas da mão. Se não é você não querer se casar comigo, é que você me fez acreditar que eu valia mais do que realmente valho aos seus olhos. Você vale tudo para mim, ele sussurrou. Mentira. Comecei a me afastar. Se eu valesse alguma coisa, você teria me defendido lá dentro. Se eu valesse alguma coisa, você não teria vergonha de mim. Marina, por favor, mas eu já estava chamando um táxi. Gastei metade do que restava do meu salário na corrida até a cidade Tiradentes, mas não me importei. Só queria ir para casa, para o lugar onde eu sempre soube que pertencia. Se essa parte da história te tocou de alguma forma, me conte de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Porque a dor da rejeição é universal, não importa de onde venha. Na segunda-feira seguinte, eu não fui trabalhar. Pela primeira vez em 3 meses, liguei alegando que estava doente, o que tecnicamente não era mentira. Meu coração estava despedaçado e isso tinha que contar como algum tipo de doença. Passei o dia inteiro deitada na cama, revivendo cada momento daquela festa maldita. As palavras de Eduardo ecoavam na minha mente como uma música irritante que você não consegue tirar da cabeça. É claro que eu nunca me casaria com a Marina. Minha mãe, Dona Rosa, tentou me consolar com chá de camomila e palavras doces. Mas eu não queria ser consolada. Queria sentir a dor. Queria que ela me lembrasse de nunca mais ser tão idiota. Minha filha, disse ela sentando na beirada da minha cama. Esse homem não te merece. Não é isso, mãe, falei, olhando para o teto rachado do nosso quarto. É que ele estava certo. Eu nunca deveria ter sonhado tão alto. Marina Santos! A voz dela ficou dura, do jeito que ficava quando eu falava bobagem criança.
Não quero mais ouvir isso. Você não é menor que ninguém nesse mundo. Você trabalha honestamente, estuda à noite, cuida da família. Esse menino rico é que não te merece. Na terça-feira, voltei ao trabalho porque precisava do dinheiro. Entrei pelo elevador de serviço como sempre, mas dessa vez meu coração disparou quando ouvi o dingue do elevador social parando no mesmo andar. Olhei pelo vidro da porta e vi Eduardo saindo, claramente me procurando. Me escondi no banheiro de serviço até ter certeza de que ele tinha ido embora. Por 3 semanas foi assim. Eu sabia que ele estava me procurando. As outras funcionárias comentavam que o moço bonito do 25º andar estava perguntando por mim. Recebi mensagens no celular, e-mails que eu deletava sem ler, até flores que mandei à portaria devolver. "Por que você não fala com ele?" perguntou Jéssica, uma das meninas da limpeza, enquanto almoçávamos no refeitório dos funcionários. "O cara parece desesperado." "Porque não tem nada para falar", respondi, cutucando a marmita sem vontade. "Mas, Marina, todo mundo erra." "Jéssica", interrompi olhando para ela, "se você soubesse que um homem tem vergonha de você, que ele te considera boa o suficiente para transar, mas não para apresentar para a família, você daria uma segunda chance?" Ela ficou quieta, porque sabia a resposta. Foi na 4ª semana que aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava limpando um dos escritórios do 18º andar quando ouvi vozes na sala de reuniões. Normalmente eu não prestaria atenção, conversas de escritório não eram da minha conta, mas uma das vozes era familiar. "Eduardo, não posso fazer isso com ela, pai." "Eduardo, você tem 28 anos." A voz mais velha era firme, autoritária. "Já passou da hora de assumir responsabilidades. A Fernanda é uma excelente escolha. Família tradicional, formação adequada, vai ser perfeita como esposa de um CEO." Meu sangue gelou. Eles estavam falando de casamento. "Eu não amo a Fernanda", Eduardo disse, e havia desespero na voz dele. "Amor?" O pai riu, um som seco e cruel. "Eduardo, amor é luxo de pobre. Gente como nós casa por conveniência, por estratégia. Você vai aprender a gostar da Fernanda. E se eu já amo outra pessoa?" Houve um silêncio longo. "Você está falando daquela funcionária?" A voz do pai tinha nojo. "Eduardo, isso foi uma fase. Todo homem passa por isso. Agora você precisa crescer e assumir suas responsabilidades." "Ela não é uma fase, pai. A Marina é uma faxineira." O grito ecoou pelo corredor. "Uma menina da periferia que não tem nem ensino superior completo. Você acha que vai apresentar uma pessoa assim nos nossos círculos sociais? Você acha que os acionistas da empresa vão respeitar um CEO casado com uma empregada doméstica?" Senti como se tivesse levado um murro no estômago. Mesmo depois de tudo, ainda doía ouvir como eles falavam de mim. "A Fernanda já está sendo preparada para ser sua esposa desde os 15 anos, continuou o pai. "Ela fala 4 idiomas, tem MBA em 2 universidades europeias, conhece todos os protocolos sociais necessários. É isso que você precisa ao seu lado." "Mas eu não a amo", Eduardo repetiu, mais fraco agora. "Você vai aprender. O noivado será anunciado no mês que vem." Ouvi o som de cadeiras sendo arrastadas, sinalizando o fim da reunião. Me escondi atrás de uma planta ornamental até vê-los saírem. Primeiro o pai, um homem de cabelos grisalhos e terno impecável que emanava poder. Depois Eduardo, com os ombros curvados de quem havia acabado de perder uma batalha. Naquela noite, sentada na cozinha da nossa casa simples na cidade Tiradentes, tomando chá com minha mãe, eu finalmente entendi. "Mãe", falei mexendo a colherinha no chá, "eu sempre soube que não ia dar certo com o Eduardo." "Eu sei, filha." "Então, por que doeu tanto?" Ela suspirou, colocando a mão calejada sobre a minha. "Porque às vezes a gente precisa quebrar a cara para lembrar quem a gente é de verdade." "E quem eu sou?" "Você é Marina Santos, filha da Rosa e do João, neta da Antônia, que criou 7 filhos sozinha depois que meu pai morreu. Você é de uma família de mulheres fortes que nunca precisaram de homem rico para validar seu valor." Ela apertou minha mão. "Você trabalha desde os 15 anos, estuda à noite, ajuda a sustentar esta casa. Você vale mais que qualquer boy rico que tem vergonha de você." Naquela noite tomei uma decisão. Na manhã seguinte, cheguei no trabalho mais cedo que o normal. Pedi para falar com a supervisora e entreguei minha carta de demissão. "Marina", disse Dona Conceição surpresa. "Algum problema? Você é uma das nossas melhores funcionárias." "Obrigada, Dona Conceição, mas eu preciso de uma mudança." Limpei meu armário, me despedi das meninas
e saí do edifício Copacabana pela última vez. Quando estava esperando o ônibus na ponto, senti alguém me chamando. Marina! Eduardo corria em minha direção ainda de terno, claramente tendo acabado de descobrir que eu tinha pedido demissão. Você não pode ir embora assim, disse ele ofegante. Posso sim, respondi sem olhar para ele. E vou. Marina, por favor, me deixa explicar sobre a festa. Não precisa explicar nada, falei, finalmente me virando para encará-lo. Você foi honesto. Você nunca se casaria comigo, eu entendi a mensagem. Mas eu não queria dizer aquilo. Eduardo, interrompi, e minha voz estava mais firme do que eu esperava. Você quer saber a verdade? Eu te agradeço. Ele piscou, confuso. Como assim? Você me fez lembrar quem eu sou de verdade. Eu não sou uma menina que precisa da aprovação de homem rico para se sentir valiosa. Eu não sou alguém que vai aceitar migalhas de amor enquanto você casa com outra pessoa. Do que você está falando? Eu ouvi sua conversa com seu pai ontem, sobre a Fernanda, sobre o noivado que vai ser anunciado no mês que vem. O rosto dele ficou branco. Marina, isso não é... É exatamente o que parece, falei. E pela primeira vez desde a festa, sorri. Não um sorriso feliz, mas um sorriso de quem finalmente entendeu o jogo. Você ia me manter como amante enquanto casava com a patricinha aprovada pela família? Não, eu nunca faria isso com você. Então o que você faria, Eduardo? Ia contrariar seu pai? Ia dispensar a herança? Ia escolher a faxineira ao invés do império da família? Ele ficou em silêncio porque nós dois sabíamos a resposta. O ônibus chegou e eu subi sem olhar para trás. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha, porque a força para recomeçar às vezes vem dos lugares mais inesperados. Nos próximos 2 meses, reconstruí minha vida do zero. Consegui um emprego numa empresa de limpeza que pagava melhor e tinha plano de carreira. Voltei a estudar com mais foco, sabendo que minha educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. E pela primeira vez em muito tempo, olhei no espelho e gostei da mulher que vi ali. Uma mulher que sabia seu valor, que não aceitaria menos do que merecia, que tinha aprendido que o amor próprio era muito mais importante que o amor de qualquer homem. Eu era Marina Santos, e isso era mais que suficiente. 6 meses depois de sair do edifício Copacabana, minha vida tinha se transformado de uma maneira que eu jamais imaginei possível. Não da forma como acontece nos filmes. Não fiquei rica da noite para o dia, nem virei CEO de uma multinacional. Mas algo muito mais valioso havia acontecido. Eu tinha me reencontrado. O emprego na Cleanpro, uma empresa de limpeza especializada, foi o primeiro passo. Diferente dos prédios onde eu trabalhava antes, ali eu não era invisível. O dono, Sr. Alberto, um homem de 50 anos que tinha começado como eu, varrendo o chão, via potencial nas pessoas. Marina, ele me chamou 3 semanas depois que eu comecei. Você tem jeito para gestão. Já pensou em fazer um curso técnico? Foi assim que descobri o Senac. Cursos profissionalizantes que cabiam no meu orçamento e na minha agenda. Comecei com gestão de pequenos negócios e pela primeira vez desde que saí do ensino médio, me senti realmente estimulada intelectualmente. Nas aulas, conheci pessoas como eu, trabalhadores que sonhavam em crescer, que acreditavam que a educação era a escada para uma vida melhor. Não havia competição desnecessária ou ostentação, apenas pessoas reais lutando por objetivos reais. Foi lá que conheci Roberto. Roberto era supervisor de uma rede de supermercados e estava fazendo o mesmo curso que eu. Moreno, sorriso fácil, sempre com alguma história engraçada para contar durante o intervalo. Aos 32 anos, havia se separado há 2 anos e estava reconstruindo a vida também. Marina, ele disse uma noite depois da aula sobre planejamento estratégico. Você quer tomar um café? Conheço um lugar ali perto que serve um bolo de cenoura que é uma tentação. Hesitei. Desde Eduardo eu tinha construído muros altos ao redor do meu coração, mas havia algo em Roberto que era diferente. Uma simplicidade genuína que me fez baixar a guarda. Tudo bem, falei, mas só um café. O lugar era uma padaria simples, dessas de bairro, com mesas de fórmica e atendimento familiar. Nada luxuoso, mas aconchegante. Exatamente o oposto do Fasano, onde meu mundo havia desabado. Você é diferente das outras mulheres que eu conheço, Roberto disse, mexendo o açúcar no café. Como assim diferente? Perguntei imediatamente na defensiva. Já havia ouvido isso antes. Você tem objetivos.
Sabe o que quer da vida. Ele sorriu. E não fica fingindo ser quem não é para impressionar os outros. Passamos 2 horas conversando sobre planos, sonhos, sobre como era difícil crescer sendo de família simples, num país que ainda adorava separar as pessoas por classes sociais. Sabe o que eu mais admiro em você? Ele disse quando estávamos nos despedindo. O quê? Você não tem vergonha de onde veio. Você fala da cidade Tiradentes como quem fala de um lugar que ama, não como quem quer esquecer. E ele estava certo. Nos últimos meses, eu havia aprendido a ter orgulho da minha origem. A periferia me ensinou a ser forte, a valorizar as coisas simples, a entender que caráter não se compra no shopping. Começamos a nos encontrar regularmente. Roberto me apresentou seu filho Gabriel, de 8 anos, um menino esperto, que me adotou imediatamente como tia Marina. Eu apresentei Roberto para minha família e, pela primeira vez, vi minha mãe aprovar completamente um homem que eu estava conhecendo. Esse menino te olha como você merece ser olhada, disse ela depois do primeiro almoço dominical que ele passou lá em casa. Como assim? Com respeito, com admiração, sem vergonha. 3 meses depois, Roberto me fez uma proposta que mudaria tudo. Marina, disse ele numa noite depois que saímos do cinema, havíamos assistido um filme nacional que nos fez rir até doer a barriga. Eu tenho uma ideia maluca. Fala, que tal se a gente abrisse um negócio juntos? Parei de andar. Como assim? Pensa bem. Você entende de limpeza e gestão? Eu entendo de varejo e relacionamento com o cliente. A gente podia montar uma empresa de limpeza residencial diferenciada. Não só faxina, mas organização, consultoria doméstica. Os olhos dele brilhavam enquanto falava, e eu senti algo que não sentia há muito tempo. Empolgação pura. Roberto, isso daria certo? Com certeza. Já pesquisei o mercado. Tem muita gente precisando desse tipo de serviço, principalmente a classe média que trabalha fora e não tem tempo para organizar a casa direito. Passamos semanas planejando. Criamos planilhas, estudamos a concorrência, calculamos investimento inicial. Era um sonho audacioso, mas realizável. Foi quando decidimos dar o próximo passo que o passado voltou para me assombrar. Estávamos no Sebrae, numa palestra sobre empreendedorismo, quando eu o vi. Eduardo. Ele estava algumas fileiras atrás, e quando nossos olhares se encontraram, senti o estômago dar um nó. Ele tinha emagrecido. Parecia mais velho, mais cansado. Havia uma tristeza nos olhos dele que não estava lá antes. Tentei me concentrar na palestra, mas era impossível. Sentia os olhos dele em mim o tempo todo. Roberto percebeu meu desconforto. Tudo bem? Sussurrou. Sim, menti. No final da palestra, enquanto saíamos, Eduardo me interceptou no corredor. Marina, posso falar com você? 1 minuto? Roberto ficou tenso ao meu lado. Eu havia contado para ele sobre Eduardo. Não todos os detalhes, mas o suficiente para ele entender por que eu havia saído do emprego anterior. Não tem nada para falar, respondi tentando passar por ele. Por favor, disse Eduardo, e havia desespero na voz dele. Só 1 minuto. Roberto tocou meu braço. Você quer que eu fique? Olhei para o homem que tinha me ajudado a reconstruir minha autoestima, que me tratava como igual, que nunca teve vergonha de andar comigo na rua. Depois olhei para Eduardo, que parecia um fantasma do passado que eu preferia esquecer. Não precisa, falei para Roberto. Me espera lá fora? Ele hesitou, mas assentiu. Qualquer coisa me chama. Quando ficamos sozinhos no corredor, Eduardo passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto que eu conhecia tão bem. Você está diferente, disse ele. As pessoas mudam, respondi, cruzando os braços. Você está radiante, feliz. Estou. Ele olhou na direção onde Roberto havia saído. É sério entre vocês? Eduardo, o que você quer? Ele respirou fundo. Eu terminei com a Fernanda. Senti como se tivesse levado um tapa. O quê? Não consegui. Tentei, Marina, juro que tentei, mas não consegui me casar com ela sabendo que amo outra pessoa. Meu coração disparou, mas minha mente permaneceu lúcida. E o que isso tem a ver comigo? Tudo! Ele deu um passo em minha direção. Estes últimos meses foram um inferno. Eu não consigo parar de pensar em você, no que tivemos, no que joguei fora por covardia. Eduardo, meu pai me deserdou, continuou ele, atropelando minhas palavras. Quando soube que terminei o noivado por sua causa, ele me tirou da empresa, cortou meu acesso ao Trust Fund. Estou morando num apartamento alugado em Pinheiros, trabalhando numa consultoria pequena. Eu deveria ter sentido pena, ou satisfação, mas o que senti foi vazio. E você acha que isso muda alguma coisa?
Perguntei. Muda tudo. Agora nós podemos ficar juntos. Sem pressões familiares, sem diferenças sociais, sem dinheiro, você quer dizer? Ele ficou sem resposta. Eduardo, falei. E minha voz estava mais calma do que eu esperava. Você só me procurou agora porque perdeu tudo. Quando tinha que escolher entre mim e seu status, você escolheu o status. Agora que não tem mais status para perder, quer que eu seja seu prêmio de consolação? Não é isso. É exatamente isso. Comecei a me afastar. E sabe qual é a diferença entre a Marina de 6 meses atrás e a de hoje? Ele balançou a cabeça. A de 6 meses atrás teria corrido para os seus braços, grata por qualquer migalha de atenção que você me desse. A de hoje sabe que merece muito mais que isso. Se você já passou por uma situação em que precisou escolher entre o passado e o futuro, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque às vezes a escolha mais difícil é também a mais necessária. Saí do prédio e encontrei Roberto me esperando, encostado no carro com o mesmo sorriso gentil de sempre. Tudo bem? Perguntou, me abraçando sem fazer perguntas invasivas. Agora está, falei, e percebi que era verdade. Naquela noite, deitada na cama, pensei em como a vida era estranha. Eduardo havia perdido tudo, família, dinheiro, status, exatamente as coisas que ele achava que eram mais importantes que eu. E eu havia ganhado tudo, autoestima, direção, amor próprio, exatamente as coisas que ele nunca conseguiu me dar. A ironia era deliciosa. 1 ano depois do encontro com Eduardo no Sebrae, eu estava na cobertura do Hotel Unique, no meio de uma festa de lançamento que jamais imaginei que estaria organizando. Não como funcionária da limpeza, mas como CEO da Santos & Silva Soluções Residenciais, a empresa que Roberto e eu tínhamos fundado e que agora era uma das mais promissoras startups de serviços domésticos de São Paulo. Vestia um vestido azul marinho que eu mesma havia comprado com meu primeiro lucro significativo. Não era caríssimo, mas era bonito, elegante e, mais importante, eu tinha pagado com meu próprio suor. Ao meu lado, Roberto estava impecável num terno que combinava com meu vestido. Detalhe que ele tinha caprichado, porque sabia que eu gostava de harmonia. Marina, disse Carla, nossa gerente de marketing, se aproximando com um tablet na mão. O pessoal da Veja São Paulo quer fazer uma entrevista. Parece que nossa história de da periferia ao sucesso virou tendência nas redes sociais. Sorri, ainda tentando me acostumar com o fato de que nossa empresa tinha virado case de sucesso. Em apenas 10 meses, saímos de 2 pessoas com um sonho maluco para uma equipe de 15 funcionários, atendendo mais de 200 clientes fixos na capital paulista. O diferencial da nossa empresa não era apenas a qualidade do serviço, era o respeito pelos funcionários. Todos tinham carteira assinada, plano de saúde, participação nos lucros e, mais importante, eram tratados com dignidade pelos clientes. Criamos um manual de conduta que deixava claro: desrespeitar nossos funcionários resultava em cancelamento imediato do contrato. Pode agendar para a semana que vem, falei para Carla. Mas quero que destaquem que o sucesso não é só meu, é de toda a equipe. Foi nesse momento que o vi. Eduardo estava parado na entrada do salão, claramente sem convite, claramente deslocado. Usava um jeans e uma camisa social simples, um contraste gritante com os ternos de grife que costumava usar. Parecia mais magro ainda, e havia algo na postura dele que gritava derrota. Quem é aquele cara? Perguntou Roberto, seguindo meu olhar. Parece que está te procurando. É o Eduardo. Falei, sentindo o estômago se contrair. Roberto franziu as sobrancelhas. Nos últimos meses, eu havia contado para ele toda a história, desde o primeiro encontro no elevador até a humilhação no Fazano. Ele sabia exatamente quem Eduardo era e o que ele havia representado na minha vida. Quer que eu peça para os seguranças tirarem ele daqui? Ofereceu Roberto, colocando a mão protetoramente na minha cintura. Não, falei respirando fundo. Deixa ele vir. Eduardo atravessou o salão como se estivesse caminhando numa corda bamba. Algumas pessoas olharam para ele com curiosidade. Claramente não pertencia àquele ambiente, não da forma como estava vestido e se comportando. Marina, disse ele quando chegou perto de nós, a voz rouca. Parabéns pelo sucesso. Eu li sobre sua empresa no jornal. Obrigada, respondi, mantendo o tom neutro. Você conseguiu, continuou ele, olhando ao redor do salão cheio de empresários, investidores e jornalistas. Conseguiu chegar onde sempre sonhou. Conseguimos, corrigi apertando a mão de Roberto.
Esta empresa é nossa. Eduardo olhou para Roberto com uma mistura de respeito e algo que parecia inveja. Você deve estar muito orgulhoso dela. Todos os dias. Roberto respondeu sorrindo. A Marina é a pessoa mais determinada que eu conheço. Houve um silêncio constrangedor. Eduardo claramente queria falar algo mais, mas as palavras não saíam. Finalmente ele disse: "Posso falar com você, em particular?" "Só um minuto." Roberto me olhou, deixando a decisão comigo. "Tudo bem", falei. "Mas aqui mesmo. O que você tem para dizer pode ser dito na frente do Roberto." Eduardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho em águas geladas. "Eu quis vir aqui para te pedir desculpas", disse ele. "De verdade, pelo que fiz naquela festa, pelo que disse, pela forma como te tratei." "Já passou", falei, e era verdade. A dor havia se transformado em indiferença há muito tempo. Não passou", insistiu ele. "Pelo menos não para mim. Marina, estes últimos 2 anos foram os piores da minha vida. Perdi tudo. Família, dinheiro, status. Mas o pior foi perder você. Eduardo, me deixa terminar, por favor." Havia lágrimas nos olhos dele agora. "Eu sei que é tarde demais. Vejo você aqui nesta festa, cercada de pessoas que te respeitam, com um homem que claramente te ama de verdade, e eu entendo que perdi minha chance para sempre." Ele parou, limpando os olhos com as costas da mão. "Mas eu precisava que você soubesse que não passa um dia sem eu me arrepender de ter sido tão covarde. Você me ofereceu algo real, verdadeiro, e eu joguei fora por medo do que os outros iam pensar. E agora?" perguntei. "Agora que perdeu tudo? Mudou de opinião?" "Agora eu entendo que você sempre foi muito boa para mim", disse ele, a voz quebrando. "Mesmo quando eu tinha tudo, você valia mais que qualquer coisa que eu possuía. Eu só fui idiota demais para perceber." Roberto ficou desconfortável ao meu lado, mas não disse nada. Sabia que aquela era uma conversa que eu precisava ter. "Eduardo", falei, e minha voz estava gentil, sem raiva ou ressentimento. "Eu te perdoo, de verdade, mas perdoar não significa esquecer, e definitivamente não significa voltar atrás." "Eu sei", ele sussurrou. "Você quer saber a verdade? Eu te agradeço por ter me rejeitado naquela festa." Ele me olhou confuso. "Se você não tivesse feito aquilo, eu nunca teria descoberto do que sou capaz. Nunca teria saído da minha zona de conforto. Nunca teria aberto minha própria empresa. Nunca teria encontrado o Roberto." Olhei para o homem ao meu lado, que me retribuiu com um sorriso cheio de amor. "Você me forçou a crescer, a me descobrir, a lutar pelo que realmente quero." "E o que você quer?" perguntou Eduardo. "Eu quero alguém que tenha orgulho de mim em qualquer lugar, em qualquer situação. Alguém que me veja como parceira, não como diversão. Alguém que não precise perder tudo para perceber meu valor." Segurei a mão de Roberto. "E eu já encontrei essa pessoa." Eduardo assentiu, derrotado, mas não amargo. "Ele tem muita sorte." "Nós temos sorte um do outro", corrigi. "Marina", ele disse, se preparando para ir embora, "eu torço para que você seja muito feliz. Você merece todo o sucesso do mundo." "Obrigada, Eduardo, e eu espero que você encontre seu caminho também." Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno, e se afastou. Eu o vi saindo do salão, os ombros curvados, um homem completamente diferente daquele que eu havia conhecido 2 anos antes. "Você está bem?" perguntou Roberto, me abraçando. "Estou ótima", falei, e percebi que era verdade. Ver Eduardo não havia mexido comigo da forma como eu imaginava que mexeria. Não senti raiva, nem dor, nem saudade. Apenas uma melancolia suave por tudo o que poderia ter sido se ele tivesse tido coragem de lutar por nós na época certa. "Sabe o que é engraçado?" falei para Roberto enquanto voltávamos para a festa. "O quê?" 2 anos atrás, eu teria dado tudo para ouvir ele dizer essas coisas. Hoje não significam mais nada para mim. Roberto riu. "É porque você cresceu, evoluiu, virou a mulher incrível que sempre foi, mas que não sabia que era." A festa continuou até tarde. Fechamos 3 novos contratos corporativos, conseguimos um investidor interessado em expandir para outras cidades e a matéria da Veja São Paulo prometia sair na capa da próxima edição. Quando chegamos em casa, Roberto havia se mudado para um apartamento no Tatuapé, perto da minha família, um lugar simples, mas nosso. Nos sentamos no sofá da sala, ainda vestidos de festa, mas descalços. "Marina", disse Roberto, ficando sério de repente, "fala. Eu sei que hoje foi um dia difícil com o Eduardo aparecendo." "Roberto, você não precisa..." "Deixa eu falar."
Ele interrompeu sorrindo. O que eu quero dizer é que ver como você lidou com ele hoje me fez ter certeza de uma coisa. Que coisa? Ele se ajoelhou no chão, na frente do sofá onde eu estava sentada, e tirou uma pequena caixinha de veludo do bolso. Meu coração parou. Marina Santos, disse ele, abrindo a caixinha e revelando um anel simples, mas lindo. Você quer casar comigo? Se algum dia você viveu um momento em que soube que sua vida estava exatamente onde deveria estar, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque estes são os momentos que fazem tudo valer a pena. Olhei para aquele homem que me conhecia de verdade, que nunca teve vergonha de mim, que construiu comigo não apenas um negócio, mas uma vida baseada em respeito mútuo e amor verdadeiro. Sim, falei, as lágrimas correndo pelo meu rosto. 1000 vezes sim. 3 anos depois da minha formatura como CEO da Santos em Silva, eu estava parada na frente do espelho do meu closet. Sim, eu tinha um closet agora, ajeitando o vestido branco que havia escolhido para o meu casamento. Não era o vestido dos sonhos de princesa que eu imaginava quando era menina. Era melhor. Era um vestido que representava quem eu realmente era. Simples, elegante, comprado com meu próprio dinheiro, escolhido por mim mesma. O tecido era um crepe italiano que custou uma quantia que 3 anos atrás me deixaria em choque, mas que hoje cabia perfeitamente no meu orçamento. Orçamento de uma empresária bem-sucedida que tinha construído seu império do zero. Marina, você está pronta? Gritou Jéssica do quarto ao lado. Minha antiga colega de faxina agora era nossa coordenadora de operações e uma das minhas melhores amigas. 2 minutos, respondi, colocando os brincos que minha mãe havia me dado. Não eram de diamante, eram as pérolas pequenas que ela guardava há anos para uma ocasião especial. A cerimônia seria no salão de festas do nosso prédio corporativo. Sim, nós tínhamos um prédio corporativo agora. Nada gigante, apenas 2 andares numa região boa de Pinheiros, mas era nosso. Santos em Silva havia se expandido para outras capitais e éramos referência nacional em gestão de serviços domésticos. Mas o mais importante não era o sucesso financeiro. Era o que havíamos construído, uma empresa que respeitava seus funcionários, que oferecia oportunidades de crescimento, que provava todos os dias que origem não define destino. Marina, agora era minha mãe gritando. O Roberto está nervoso falando sozinho na sala. Ri. Roberto ficava nervoso em momentos importantes. Era uma das coisas mais fofas nele. No dia que apresentamos nosso plano de negócios para o primeiro investidor, ele passou a madrugada inteira ensaiando a apresentação no espelho. Desci as escadas da nossa casa. Havíamos comprado uma casa em Moema, com quintal para o Gabriel brincar e um escritório onde podíamos trabalhar juntos. Não era uma mansão, mas era nossa, e cada canto dela havia sido escolhido com carinho. Roberto estava realmente nervoso, ajeitando a gravata pela 10ª vez. Amor, falei, me aproximando dele. Calma, é só nossa festa de casamento, não uma reunião com acionistas. É que eu quero que tudo seja perfeito para você, disse ele, me beijando na testa. Você merece o mundo inteiro. Eu já tenho o mundo inteiro, respondi, arrumando sua gravata. Tenho você, tenho nossa família, tenho nossa empresa. O que mais uma mulher pode querer? Gabriel apareceu correndo, impecável no seu terninho azul marinho, as mesmas cores que eu e Roberto estávamos usando. Tia Marina, gritou ele. Ainda me chamava de tia, apesar de em algumas semanas oficialmente eu seria sua madrasta. Você está linda igual uma princesa. Obrigada, amor. Você está lindo igual um príncipe. A verdade é que Gabriel havia sido uma das melhores partes de me apaixonar por Roberto. Aquele menino me adotou desde o primeiro dia, e eu descobri que o amor maternal não precisa vir só do sangue. Ele era meu filho do coração e hoje não era apenas o casamento da Marina e do Roberto, era a oficialização da nossa família. Chegamos ao salão e meu coração inchou de orgulho. Estava simples, mas lindo. Flores brancas e azuis, luzes suaves, mesas redondas para 80 pessoas, família, amigos próximos, funcionários da empresa que havíamos virado família também. Minha mãe estava na primeira fila, vestida com o vestido rosa que tínhamos escolhido juntas, chorando de orgulho. Ao lado dela, meu pai, desconfortável no terno alugado, mas sorrindo de orelha a orelha. Na mesa ao lado, as meninas da empresa, todas impecáveis, todas emocionadas. Quando a música começou e eu caminhei em direção ao altar improvisado,
Vi todos os rostos que importavam para mim. Carla, nossa gerente de marketing, que havia se tornado uma irmã. Senhor. Alberto, meu antigo chefe, que Roberto havia convidado pessoalmente. As funcionárias que trabalhavam conosco, mulheres que eu respeitava e que me respeitavam de volta. E lá no altar, Roberto me esperava com aquele sorriso que me conquistou desde o primeiro dia. A cerimônia foi simples, conduzida por um celebrante que era amigo da família. As palavras foram verdadeiras, os votos foram sinceros, e quando Roberto disse aceito, eu soube que estava exatamente onde deveria estar. Aceita a Marina Santos como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Aceito, disse Roberto, e sua voz estava firme, sem hesitação. Aceita o Roberto Silva como seu marido, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Aceito, respondi, e as lágrimas começaram a escorrer. Quando nos beijamos, selando nossa união, ouvi os aplausos e gritos de alegria de todos que amávamos. Mas por um segundo tudo ficou em silêncio ao meu redor. Era como se o universo estivesse me dizendo: viu? Valeu a pena esperar pelo certo. A festa foi perfeita. Dançamos, rimos, choramos de alegria. Meu pai, que nunca havia pisado num salão de festas que não fosse da igreja, se divertiu como uma criança. Minha mãe dançou com Roberto e sussurrou no ouvido dele algo que o fez rir e me olhar com ainda mais carinho. Foi durante a valsa dos noivos que eu o vi. Eduardo estava parado na entrada do salão, hesitante, claramente se perguntando se deveria ter vindo. Usava um terno simples, mas bem cortado, e parecia melhor, mais saudável. Havia recuperado um pouco do peso que havia perdido, e existia uma serenidade no rosto dele que não estava lá da última vez que nos encontramos. Roberto percebeu minha distração e seguiu meu olhar. Você quer que eu peça para ele sair? Sussurrou no meu ouvido. Não, falei, surpreendida com minha própria calma. Deixa ele ficar. A música acabou e Eduardo se aproximou lentamente. Algumas pessoas o reconheceram. Afinal, a história do herdeiro que perdeu tudo havia virado folclore nos círculos empresariais de São Paulo. Marina, disse ele quando chegou perto. Parabéns. Obrigada, respondi. Não sabia que você viria. Eu não tinha certeza se deveria vir, mas eu precisava. Roberto ficou ao meu lado, protetor, mas não possessivo. Ele sabia que eu podia lidar com a situação. Como você está, Eduardo? Perguntei, e percebi que era uma pergunta genuína. Eu realmente queria saber. Bem, disse ele, e pela primeira vez desde que o conhecia, acreditei nele. Diferente, mas bem. Estou trabalhando numa ONG que ajuda jovens da periferia a conseguirem seu primeiro emprego. Sério? Não consegui esconder a surpresa. Sério? O salário não é grande coisa, mas... Ele sorriu, um sorriso que parecia genuíno. Eu acordo de manhã sabendo que vou fazer diferença na vida de alguém. É uma sensação que eu nunca tive quando trabalhava na empresa do meu pai. Fico feliz por você. Falei, e era verdade. Marina, disse ele respirando fundo, eu queria te pedir uma coisa. O quê? Perdão. De verdade. Não só pelas palavras, mas por tudo. Por ter sido covarde. Por não ter te valorizado quando tive a chance. Por ter te feito sentir pequena quando você sempre foi gigante. Olhei para aquele homem que havia sido meu primeiro amor, minha primeira decepção. Indiretamente, meu primeiro passo em direção ao crescimento. Não senti raiva, nem dor, nem saudade. Apenas uma espécie de gratidão estranha. Eduardo, falei, colocando a mão no seu ombro. Eu te perdoo. E mais que isso, eu te agradeço. Como assim? Você me ensinou que eu mereço mais do que migalhas de amor. Me ensinou que não devo me contentar com menos do que mereço. Sem você, eu nunca teria descoberto minha força. Ele assentiu, os olhos marejando. E sabe de uma coisa? Continuei. Hoje eu olho para trás e vejo que cada não que recebi na vida foi, na verdade, o universo me direcionando para o sim certo. Roberto apertou minha mão, sorrindo. Você merece ser feliz, Eduardo. Falei. De verdade. E pelo que você me contou sobre seu trabalho, parece que você está encontrando seu caminho. Obrigado, Marina, por tudo. Ele se virou para Roberto. Cuida bem dela. Ela é especial. Eu sei. Roberto respondeu sem arrogância, apenas com a segurança de quem realmente conhece o tesouro que tem. Eduardo saiu logo depois, mas sua presença havia deixado algo no ar. Não tensão ou desconforto, mas uma espécie de fechamento.
como se um capítulo da minha vida tivesse sido oficialmente encerrado com a dignidade que merecia. O resto da festa foi pura alegria. Dançamos até tarde, ouvimos discursos emocionados, cortamos o bolo enquanto Gabriel ria das nossas caras meladas de glacê. Quando finalmente chegamos em casa, já de madrugada, Roberto e eu nos sentamos na varanda, ainda vestidos de noivos, olhando para o céu estrelado de São Paulo. Senhora Silva, disse Roberto, brincando com meu novo sobrenome. Senhor Santos Silva, respondi corrigindo. Havíamos decidido que ele também levaria meu sobrenome. Como se sente? Completa, falei, encostando a cabeça no seu ombro. Pela primeira vez na vida, completamente completa. Sabe o que eu acho mais incrível em você? Perguntou ele, beijando minha cabeça. O quê? Você nunca deixou que as decepções te deixassem amarga. Pelo contrário, você usou cada não como combustível para crescer. Fiquei em silêncio, pensando na jornada que me trouxera até ali. Da menina insegura que limpava banheiros de rico, até a empresária que construiu seu próprio império. Da jovem que aceitava migalhas de amor, até a mulher que sabia exatamente quanto valia. Você sabe o que eu aprendi, Roberto? O quê? Que às vezes a pessoa precisa ser rejeitada pelo que não presta para encontrar o que realmente vale a pena. Ele riu. Filosofia da Marina Santos Silva. Falei sorrindo. E sabe qual é a melhor parte? Qual? Nossa história está só começando. Se você chegou até aqui acompanhando essa jornada comigo, me conte de qual lugar do mundo você assistiu essa transformação. Porque acreditar que podemos reescrever nossa história é o primeiro passo para realmente fazê-lo. Olhei para as estrelas e pensei no quanto a vida havia me surpreendido. 3 anos atrás, eu era uma faxineira apaixonada por um homem que tinha vergonha de mim. Hoje, era uma empresária bem-sucedida, casada com um homem que tinha orgulho de estar ao meu lado. A diferença não estava no dinheiro que eu agora tinha, ou no status que havia conquistado. A diferença estava no fato de que eu finalmente havia aprendido a me amar primeiro. E quando você se ama de verdade, o mundo inteiro conspira para te dar exatamente o que você merece. Porque, no final das contas, não era sobre provar nada para Eduardo ou para qualquer outra pessoa. Era sobre provar para mim mesma que eu sempre fui suficiente. Só precisava acreditar nisso. E agora, finalmente, eu acreditava.